Rota 66. O problema é que quando a gente pensa em pecado, a gente pensa de uma maneira muito limitada. E a verdade é que o pecado é destruidor, é mortal, é algo terrível. Pensou aventura, pensou em Rota 66, a emoção de estudar a Bíblia com devoção. Ouvinte, estamos na série Profetas do Antigo Testamento. Nossa expedição continua pelo livro do profeta Isaías, agora nos capítulos 48 até 53, onde o professor Luiz Saião vai comentar um dos textos mais impressionantes das Escrituras. Você sabia que o servo sofredor é o soberano Senhor? A maior esperança da humanidade surpreende e supera toda sabedoria. Vamos descobrir que existe um Deus que faz muito mais do que pensamos ou imaginamos. Eu sou Beltrão e peço a sua atenção para essa consideração sensacional. Chegando ao capítulo 48 de Isaías, na verdade nós temos aqui a parte final de um trecho que começou lá no capítulo 40 e apresenta o desfecho aqui no capítulo 48, que é um capítulo de transição antes do 49, que vai falar diretamente do servo do Senhor. Capítulo 48 repete diversas coisas já faladas nos textos anteriores e mostra aí Israel como um povo teimoso, de cabeça dura, resistente à voz divina, e como Deus, na sua bondade, trouxe libertação para Israel. Ele é o Deus que diz: eu sou sempre o mesmo, diz o verso 12, eu sou o primeiro, eu sou o último. E no capítulo 49, nós temos aqui, inicialmente, o famoso caso do servo do Senhor. Você deve lembrar, já no capítulo 42, nós tivemos já a primeira aparição do servo do Senhor, o cântico do servo. E agora, no capítulo 49, aparece aqui o seguinte texto conforme a Nova Versão Internacional da Bíblia. Escutem-me, vocês ilhas, ouçam vocês nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou, desde o meu nascimento ele fez menção de meu nome. E então, o texto prossegue e vai dizer no verso 3 que o Senhor me disse: você é meu servo Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. A partir desse texto, nós vamos encontrar aqui também no capítulo 52 e mais especificamente no 53, uma referência particular a um tal servo do Senhor. E a grande questão é: quem é este servo? Quem é este servo que aparece aqui? A grande verdade é que, historicamente, cristãos e judeus têm olhado para esse texto de maneira diferente. Historicamente, os judeus entendem que esse servo se refere a Israel, enquanto os cristãos entendem que o texto se refere à figura do Messias, daquele que haveria de vir no futuro. E por que os cristãos pensam dessa forma? Vamos observar a sequência do texto que diz o seguinte no verso 5. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: para você, coisa pequena demais, ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Então veja, meu prezado ouvinte, que este servo do Senhor não é identificado como sendo Israel, porque ele tem uma missão para o próprio Israel. E esta missão envolve a restauração de Israel e também ser luz para os gentios, levar a salvação até os confins da terra. E o verso 7 da NVI nos diz o seguinte: assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes.
Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão por causa do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Vemos que este Senhor apresenta aqui o servo como alguém que vai passar por uma situação de desprezo e dificuldade. E aqui a gente já começa a observar que a ideia de trazer salvação, abençoar os gentios e de passar por desprezo e rejeição já começa a sinalizar aí a verdade de que este servo sofredor é o soberano Senhor que vai se manifestar na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. E prosseguindo, o texto da NVI ainda vai nos falar um pouco sobre este servo no capítulo 50. E aqui o servo fala sobre aquilo que envolve a sua missão. O versículo 4 nos diz: o soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. O soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes, porque o Senhor, o soberano, me ajuda, não serei constrangido. Quem entre vocês teme o Senhor, vai dizer aqui o verso de número 10, e obedece à palavra de seu servo. Então vemos que esse cântico relativo ao servo enfatiza cada vez mais a ideia de que este servo tem uma missão e que essa missão envolve sofrimento. O trabalho do servo tem a ver com a restauração de Israel, com a sua futura redenção, na verdade, a sua salvação permanente. E isso é muito destacado no contraste com a ira divina, no capítulo 51, quando nós lemos o texto que diz: ergam os olhos para os céus, diz o verso 6, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre e a minha retidão jamais falhará. Todo cataclismo escatológico é anunciado, mas a salvação que é trazida por esse servo vai persistir e vai atingir o seu povo e vai atingir os gentios. Este momento especial de intervenção divina na história, ele lembra o passado, lembra o que Deus fez em outra ocasião. Por isso, o verso 9 merece uma atenção particularmente importante. Desperta, desperta, veste de força o teu braço ao Senhor, acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares, que traspassaste aquela serpente aquática? Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar para que os redimidos pudessem atravessar? Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cântico. Alegria eterna coroará a sua cabeça, júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Esta restauração futura, restauração que vai ser trazida por intermediação deste servo sofredor, é uma grande intervenção divina na história, à semelhança daquilo que aconteceu no Êxodo. Por isso, isso deve ser anunciado a todos. Capítulo 52 vai reforçar isso. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com seus próprios olhos. E chegando à parte final desses textos que estamos examinando, no final do capítulo 52, a figura do servo surge de maneira mais detalhada e descrita. E agora, meu querido ouvinte, preste bem atenção nesse texto, escrito séculos antes de Cristo, e escute
como esse texto revela a face do servo sofredor, que é nosso soberano Senhor e também o grande Salvador. Vejam, o meu servo agirá, diz o verso 13 do capítulo 52. O meu servo agirá com sabedoria. Será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão e o que não ouviram compreenderão. E entrando no capítulo 53, prosseguindo no Cântico do Servo, lemos: quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. É muito impressionante os detalhes, a previsão do sofrimento do Messias, da sua morte e do seu desprezo sofrido, da sua sepultura com os ímpios e com os ricos, e os detalhes que envolvem aquilo que ficou marcado como obra de Cristo claramente aparece no capítulo 53 de Isaías. E o texto bíblico vai terminar dizendo: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor o tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles, pois eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto derramou sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Meu querido ouvinte, o servo sofredor de Isaías é o soberano Senhor, e a sua morte, o seu sofrimento foi para que ele se tornasse também o seu Salvador. Agora o nosso momento com as perguntas ao professor Luiz Saião após a sua exposição em Isaías 48 até 53, um texto fantástico, professor, eu fiquei assim admirado. Agora, como podemos saber que o servo do Senhor é de fato Jesus nestas passagens do livro de Isaías? Pastor Alberto, há uma discussão bastante detalhada, para aqueles que estudam esses textos do servo do Senhor, dos cânticos do servo do Senhor que aparecem em Isaías. E a razão é porque a gente pode observar no capítulo 49 que fala lá que chama o servo de Israel, no capítulo 49.
Diz o texto no verso 3, você é meu servo Israel em quem mostrarei o meu esplendor. O problema é que na sequência do texto, e lendo os outros cânticos do servo, talvez seja até possível imaginar que o capítulo 49 fale de Israel. O problema é que esse servo ele aparece como alguém distinto de Israel, alguém que está cumprindo uma missão em favor do próprio Israel. Porque uma possibilidade é entender que o sofrimento do povo de Israel estaria fazendo expiação pelos seus próprios erros. Mas acontece que essa perspectiva ela é muito frágil quando lemos os capítulos, especialmente 52 e 53. A ideia é de alguém que está cumprindo uma missão, né, em favor de Israel e também dos gentios. Como que o sofrimento de Israel em favor de Israel vai ser, por exemplo, uma bênção para os gentios? É difícil focalizar isso. Então a ideia do servo é de alguém que surge. E olhando para a história, nós não temos nenhuma possibilidade de encontrar qualquer outra pessoa que se encaixe nas profecias apresentadas aqui. Tanto é que nós vamos ver o Novo Testamento citar diretamente Isaías 53 e dizendo, Jesus, o Messias, cumpre todo o sofrimento necessário que estava sendo apresentado do servo do Senhor e aqui então se tornando o cumprimento real daquilo que foi profetizado nos tempos de Isaías. Agora, que profecias a gente pode encontrar aí nesses textos e talvez em outros profetas também que mostram que a pessoa de Cristo está sendo revelado ou sendo cumprido na pessoa de Jesus? Pastor Alberto, é impressionante, porque o texto ele é muito anterior à vinda de Cristo e tem tantos detalhes. O texto, por exemplo, fala claramente que Jesus haveria de ser desfigurado, sofrer demais até o ponto de quase não ser reconhecido de tanto sofrimento. E olhando lá para o que acontece na paixão de Cristo, isso é muito claro. Ele haveria de ser o mais rejeitado entre os homens. O Evangelho de João, capítulo 12, cita isso explícita e diretamente. O texto do versículo 4 diz que ele haveria de levar os nossos pecados e expiar os pecados, né? Fazer essa expiação com o seu sangue. E isso claramente aparece na discussão teológica de Romanos, capítulo 3 e 4. Ele haveria de morrer por nós, e isso é muito claramente expresso no Novo Testamento. Ele fez isso voluntariamente, né? Ele haveria de ter também um momento de exaltação, conforme o versículo 13 do capítulo 52, né? Que isso aparece também no Novo Testamento. E a sua justificação seria em favor de muitos, o finalzinho do 53 mostra isso, mas o que chama mais atenção nesse processo todo é mencionar que ele haveria de ser contado aí junto com os transgressores, com os maus, né, mostrando que a sua morte é em favor dos pecadores e que ele haveria de ser sepultado junto com os ricos, que é a menção clara lá em João capítulo 19, que Jesus acabou sendo sepultado ali por José de Arimateia. E vamos ser bem objetivos, Jesus não tinha como, né, escolher o lugar da sua própria sepultura. Então são muitos detalhes que fazem referência ao que aconteceu especificamente com a pessoa de Cristo. Agora eu estou pensando que este servo sofredor, ele seria assim exclusividade de um povo. Mas quando eu olho o verso 6 do capítulo 49, eu vou ver que ele pode ser até a luz para os gentios. Essa minha interpretação, essa minha ideia, faz sentido? O que vem a ser essa luz para os gentios? Com toda certeza, pastor Alberto, esta luz é explicitamente mencionada ali. O servo veio, né, com a finalidade de ser luz para os gentios. O capítulo 49, verso 6 diz isso: farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Por isso que é muito difícil imaginar que esse servo seja uma referência ao próprio Israel, mas sim aquele que sofre com a finalidade última de que Deus fosse de fato o salvador não só do seu povo,
né, mas também de toda a humanidade. Aqui há aquele deslocamento daquela ideia de que Deus não é exclusividade de ninguém. Deus não pertence especificamente a um grupo X de pessoas. Deus é um Deus que abençoa todas as pessoas de todos os lugares, países e nações, e ele trouxe esta bênção através de Cristo Jesus. Agora, professor Saião, se pudéssemos ver a cena do capítulo 53 e imaginar o que está passando aí, é tanto sofrimento, é tanta violência, por que é preciso tanto sofrimento assim para perdoar pecados? Olha, pastor Alberto, aqueles que tiveram a oportunidade de assistir aí o filme A Paixão de Cristo, certamente vão descobrir como realmente aquele sofrimento foi algo assim assustador e muito grave o que Cristo sofreu. O problema é que quando a gente pensa em pecado, a gente pensa de uma maneira muito assim limitada. E a verdade é que o pecado é destruidor, é mortal, é algo assim terrível. E o pecado é a razão da grande desgraça que toma conta da humanidade. E para que a gente entenda essa realidade, o pecado precisa ser juridicamente tratado. Ele precisa ser tratado com seriedade no tribunal celestial. E o pecado foi pago com o preço que ele custa. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, sem derramamento de sangue, sem o sofrimento, não há como pagar a culpa do pecado. E Deus, na sua bondade, enviou Cristo Jesus para pagar por esse pecado, e sendo Jesus o servo sofredor e o Deus homem, que fez um sacrifício de valor infinito porque ele era divino, e ao mesmo tempo um sacrifício real porque ele era humano, ele nos trouxe a plena salvação por meio da sua obra salvífica. As profecias ganham vida assim que o Messias começa a aparecer. E você que está nos acompanhando, ainda não terminou não. Fique aí, vem agora a conclusão desse estudo para você. No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco Isaías 48 até 53. O tema do nosso estudo foi: você sabia que o servo sofredor é o soberano Senhor? Sim, você descobriu que este servo sofredor desses cânticos, desses capítulos escondidos lá em Isaías no Antigo Testamento, ele é o soberano Senhor. Mas além de ser este soberano Senhor, na verdade o grande destaque é que o soberano Senhor é o nosso Salvador. Toda essa profecia do pagamento do pecado, de levar as iniquidades, de resolver o problema da culpa diante de Deus, foi feita, foi cumprida por Jesus Cristo, que nos trouxe a salvação. A salvação que deve atingir a sua vida. Meu querido ouvinte, você que acompanha, que ouve o Rota 66 e tantos outros bons programas, você já abriu o seu coração para receber a salvação? Não se esqueça, preste bem atenção, receba hoje essa salvação. Ah, que pena, o programa Rota 66 chegou ao fim, ouvinte. Mas não fique triste. Voltaremos nessa emissora e horário para mais um estudo. Participe! rota66@transmundial.com.br, site transmundial.com.br. E obrigado, ouvinte, pela audiência e até lá.